Nossa equipe conversou com o professor Vanderlan Silva sobre o atual cenário sociopolítico brasileiro. Bora acompanhar esse papo? Eu diria que, em nível de Brasil, a gente tem uma retomada, né, o governo Lula é um governo, num certo sentido, de continuidade. Lula foi governo já por 2 vezes, essa é a terceira. Não aparece com uma esperança forte como apareceu em 2022, mas, notadamente, é uma mudança de rumo em relação ao governo que a gente tinha do governo Bolsonaro, né? É um governo que está aberto ao diálogo, tem conseguido dialogar com o Congresso Nacional, apesar dos pedágios que o Centrão particularmente cobra, né, nas suas votações, mas a gente tem visto a retomada de políticas públicas, em especial aquelas voltadas para as populações mais pobres. Eu acho que essa é a boa notícia do ano de 2024. Claro que a sociedade como um todo, em especial os segmentos que historicamente são excluídos da participação na vida política e nos destinos desse país, precisam forçar muito, seja isso ou qualquer outro governo, para que a gente tenha uma melhor distribuição dos bens materiais e simbólicos. Isso falta ainda para tornar o país, o Brasil, um país menos injusto e um pouco mais decente do que a gente vive hoje. O presidente Lula chegou à presidência pela terceira vez com um país dividido, né? Mas ele tem esse perfil de pacificador, um bom diálogo, tem um trâmite bom no Congresso, por já ter sido presidente 2 vezes. Só acredita que após um ano de governo, o Brasil segue dividido, ele conseguiu pacificar um pouco, a gente ainda segue com os anos acirrados. Eu acho que a gente continua dividido, né? E eu vejo que essa pluralidade de ideias ela é muito salutar, exatamente porque cria a possibilidade de você ter uma oposição, se essa oposição é crítica, se essa oposição quer aperfeiçoar projetos ou mesmo propor projetos que sejam interessantes para o conjunto da sociedade, isso é muito interessante. A mim não preocupa exatamente a divisão, mas a maneira como os grupos estão muitas vezes se digladiando, né? Ou seja, nessa conflitualidade violenta, agressiva, por vezes utilizando as mídias sociais e outras vezes até no espaço do Congresso Nacional querendo resolver a coisa na força do braço, o que não é exatamente o caminho, né? Eu acho que na democracia as visões opostas elas são importantes, elas ajudam muito a enriquecer as perspectivas, seja daquele que está momentaneamente no poder, seja de quem está na oposição, né? Porque o embate de ideias é muito salutar no sentido de que, ora, se o indivíduo tem uma ideia e alguém se opõe, propõe um aperfeiçoamento, essa pessoa pode incorporar essa inovação e tornar melhor o seu projeto, né? O resultado positivo disso, eu diria, é que a sociedade brasileira pode se beneficiar. Agora, a gente não pode ter a ilusão de que todos os congressistas estão lá representando o conjunto da população brasileira. A gente sabe que tem grupos lobistas que estão para representar os interesses daqueles que historicamente foram e continuam sendo privilegiados no Brasil. E agora a gente inicia um ano, 2024, mais um ano eleitoral, agora de renovação nas câmaras municipais e nas prefeituras. O que esperar de 2024 nos ganhos populares, no debate, na participação política da população e também os prejuízos de muitas vezes os gestores e os pré-candidatos anteciparem os debates políticos e esquecer um pouco a parte administrativa? Eu acho que o espaço político, apesar de toda a visão negativa, estigmatizadora que a gente tem no Brasil e nos outros países, mundo afora, isso não é uma exclusividade do Brasil, a política ela é muito vista como negativamente. E, claro, a população, e em especial os políticos, têm uma grande responsabilidade nisso. Mas não há vida social no mundo moderno sem passar pela política, né? As escolas, a educação, os salários dos trabalhadores, os lucros dos empresários, o asfalto, a polícia, a segurança pública, tudo passa por decisões políticas. Então, a questão não é que se você tem maus políticos, a gente vai abandonar a política. Não, a ideia é exatamente que a gente lute para ter uma política sadia, uma política na qual aqueles que se oferecem para serem nossos representantes sejam pessoas que não só tenham um exemplo de vida, mas tenham vontade de lutar pelo conjunto da população. Nesse sentido, eu acho que a participação da população, escutando os pré-candidatos, escutando os candidatos, discutindo ideias, propondo projetos para a melhoria do calçamento, da escola, né, exigindo do prefeito, por exemplo, a necessidade de se discutir o orçamento, né? Para onde é que vai esse dinheiro, por que é que vai construir tal obra, por que não reformular aquela, o que é que gera um impacto maior para a população do bairro? É fazer um esgoto ou, nesse momento, por exemplo, fazer
reformar o prédio de uma escola. Tudo isso, se for discutido coletivamente, né, de preferência com os representantes de bairro, representantes de entidades da população, ajuda muito a gente viver no lugar que a gente quer.